Tobata 1964 funcionando como se fosse novo. Ele foi encontrado pelo Rodrigo em um sítio e completamente reformado pelo seu Abelardo. É um processo demorado porque tem que fazer peça por peça, uma por uma. Passa todos os parafusos no meio da mão. Como não poderia ser diferente, é claro que eu tenho que fazer o teste dessa Tobata, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Vamos visitar a maior feira do setor leiteiro do país. Tem a tecnologia que prevê mastite subclínica no momento da ordenha, de forma digital. É ajudar o produtor a cercar de todo lado aí essa doença que acho que é a que mais impacta a produção leiteira, né? As competições que movimentam criadores de jerseys e holandesas. Tem torneio leiteiro e julgamento morfológico. Uma exposição, as rainhas, as princesas e os protagonistas, com certeza, são as bezerras, novilhas e as vacas. Produtores assustados com a cobrança retroativa do imposto de renda. O que se faz agora? Tem a atafona do seu Valentim, com sabor e saber fazer cheios de tradição. Hoje a atafona é tocada à energia, mas por muito tempo dependia deste riacho que costeava a propriedade. Para não ficar sem fazer nada, sempre é um divertimento, não é mais trabalho. E na receita da semana, a Bianca vai ensinar a fazer uma rosca de colher. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Se tem um lugar onde as vaquinhas são famosas, se chama Castro, no Paraná. Por lá tem torneio leiteiro, competições de julgamento morfológico e, é claro, também muitas novidades quando o assunto é tecnologia. Um reconhecimento digno das estrelas de Hollywood. As mimosas estão por tudo e de tudo quanto é jeito que se possa imaginar. Na pelúcia, em plástico ou latão, nos outdoors e banners, mobiliário e até na sua forma mais bela. Não, não é essa daí não, e sim essa daqui. Este lugar onde as vaquinhas se sentem em casa é a Agroleite, feira voltada para a cadeia produtiva que acontece todos os anos em Castro, no Paraná. A forte ligação com a cultura dos descendentes holandeses a gente vê em cada pedacinho do parque. Da tradição em fabricar os derivados do queijo até as construções que lembram o pequeno país europeu. Os 4 dias de feira são intensos e é no galpão do gado que a gente logo percebe o porquê. Sebastião, me conta como é que é esse trabalho. Digamos assim, não é tão interessante, mas é necessário, Sim, né? porque senão vai sujar a cama, né? Vai sujar a cama, vai molhar, né? Meus bezerros vão ficar sujos, né? Então manter limpo, né? Então o teu serviço é manter a integridade dos bezerrinhos. Isso. Daí mantendo na boia também, né? Tem que dar capim direto para eles. Trabalho diferente do convencional por aqui também, de secador de cabelo, quase uma escova particular, até a depilação. Aqui ao meu lado está o Nassir, que é uma dessas pessoas que trabalha consultor nos dias normais. Perfeito. E na festa vira Tosqueador. cabeleireiro de vaca. Também. Cortar os pelos, evidenciar as qualidades dos animais, né? Fazer com que a ossatura fique mais evidente, que o úber, a textura do úber, as veias do úber fiquem mais evidentes para que chame mais a atenção do jurado no dia do julgamento. Porque uma vaca que produz leite, ela não pode acumular gordura, ela tem que comer e converter em leite, fazer alimento para nós. Então o que acontece com ela é que a gente quer que ela esteja elegante sempre, né? Mas ao mesmo tempo mostrando brilho no pelo, mostrando que ela está com muita saúde, né? A vaca que o Nassir está cuidando tem nome de gente, Cassandra. Veio direto do Rio Grande do Sul, 17 horas de viagem.
Mas isso era um sonho já desde criança, né? Ter participado de uma feira tão grande dessa e surgiu um animal diferenciado em casa e resolvemos trazer ela para ver o que acontece. Mas a expectativa é muito boa. A expectativa sempre é melhor, né? Que venha o melhor. A prova que ela vai participar é uma das mais aguardadas da feira, julgamento morfológico. Concorrem vacas jerseys e holandesas em categorias como jovem, adulta e até as mais velhas em produção na categoria sênior. E são alguns pontos que são levados em consideração. O que vale é o equilíbrio entre as características. Veja bem, um ubre desse aqui é uma vaca de 50, 60 litros. Ele chega a pesar 100 quilos. Então tem que ter uma estrutura de suportes, de ligamentos e inserções. Observe bem como ele é bem marcado, ele sai daqui, se insere, passa por trás. Aí também observa a posição dos tetos posteriores para facilitar a ordenha. E uma característica muito importante que é a profundidade do ubre, que é a distância da ponta do jarrete até o piso do ubre. Nós damos o nome de profundidade de ubre. Isso é muito importante para facilitar a ordenha, também para menor risco de descartar o animal, ou ele ter uma infecção da glândula mamária chamada mastite. E depois também vem, por exemplo, na largura de garupa, observe a largura da garupa desse animal. A distância daqui até aqui é extremamente largo, isso facilita muito no momento do parto. Ao mesmo tempo, observem como ela tem os aprumos muito bem paralelos, bem posicionados, para ela ter uma mobilidade, para ir buscar o alimento, para ela trabalhar as pernas, a mobilidade dela. Isso mostra, muitos trabalhos de pesquisa mostram que dá longevidade para a vaca, menos risco de descarte e ela é mais produtiva na vida produtiva, que é o que nós queremos. Então chega a produzir na vida produtiva 60, 70, 80 mil litros de leite. O especialista explica que até mesmo as costelas podem indicar uma vaca produtiva. Observem as últimas costelas, o espaçamento entre costelas. Quanto mais arqueada essa estrutura de costela, a última costela indo em direção ao ubre anterior, isso demonstra que é um animal de muita caracterização. Ele tem estrutura para ingerir grande quantidade de alimento, forragem, ração e assim por diante. A estrutura de angulosidade. Observe a abertura de peito que dá estrutura de funcionabilidade para a produção de leite. Então, o juiz, ele está de olho em tudo isso. Ele vê a visão frontal, vê a visão lateral e ele vê a visão de posterior. E aí ele compara animais entre si nessas características que eu falei e ele vai elencar então a campeã. Aí ele vai falar, essa primeiro lugar é superior a segundo lugar por altura de largura de ubre e assim por diante. Isso determina a campeã e aí ele vai separando as campeãs de 2 anos, 3 anos, bezerras e assim por diante, até depois no final formar uma grande roda aonde sai o grande campeonato. E agora damos uma pausa nas avaliações para falar de tecnologia. Do lado de fora do barracão, estandes de várias empresas com as novidades que estão chegando às leitarias, pequenas ou grandes. O robô que faz a ordenha sozinho segue atraindo muita atenção. Neste ano, esta empresa holandesa trouxe ainda uma novidade, um aditivo na tecnologia que permite um diagnóstico antecipado da mastite subclínica. Esse teste, geralmente ele te dá um score, mas no nosso sistema a gente coloca um número, como se fosse uma contagem de células somáticas. Então, aí a gente consegue também averiguar com antecedência se a vaca tem algum tipo de mastite subclínica, por exemplo. Ajudar o produtor a cercar de todo lado aí essa doença que acho que é a que mais impacta a produção leiteira, né? Da série de tecnologias mais simples, mas não menos eficientes, essa empresa trouxe um sensor de monitoramento, que controla em tempo real as condições do tanque de ordenha, volume e temperatura. Então o tanque pode ser o que o produtor tem? É um sistema de instalação à parte. Exatamente, é esse sensor aqui, esse já está instalado, né, a gente pode ver. Então é feita uma perfuração pequena na tampa. Aqui a parte do sensor, que fica na parte interna, né? Ele pode ser normalmente higienizado após a coleta do leite, não tem problema nenhum, ele é resistente. E aí ele fica aqui medindo o volume e temperatura do leite do produtor. Aqui é o aplicativo onde o produtor vai ter a visão do tanque dele, né? Então qual foi a temperatura, qual foi a média, quanto tempo ele demorou para gelar, isso aqui é onde o produtor tem acesso a todos os dados que ele precisa.
Para fazer com que todo este conteúdo chegue a quem precisa, muitas palestras, conversas aconteceram durante os dias do evento, como neste lugar, chamado de Trilha do Leite. A intenção é mostrar todo o cuidado, desde a produção até o caminho que a bebida percorre até a indústria. E agora, voltando ao galpão leiteiro, tem mais uma competição que acirra os ânimos, o torneio de produção. São 3 ordenhas por dia, com relógio cronometrado em até 15 minutos para tirar o leite. Tudo para que ninguém fique tentando aumentar a marca por muito tempo a mais, sendo que a média para ordenhar é de cerca de 8 minutos. Então vai totalizar 11 ordenhas. Dessas 11 ordenhas vão ser excluídas a maior ordenha, a maior produção de uma das ordenhas e a menor produção, restando 9 ordenhas, as quais vão ser feita a média diária e a vaca que produzir mais vai vencer, né? São 3 categorias: vaca jovem até 29 meses, vaca adulta sem idade limite e também a competição por aproximação do resultado. É onde o produtor define qual é a produção que a vaca dele vai atingir na média dessas 9 ordenhas e ganha aquele produtor que mais se aproximar dessa produção que ele apostou. Durante o período dos animais no parque, aqui no recinto de ordenha, não é permitido nenhuma administração de medicamento. Então, nem oral, nem subcutâneo, nem injetável. Então, por isso que fica fiscais 24 horas. Durante a ordenha tem algumas coisas também que são avaliadas, por isso que ficam fiscais durante a ordenha. A questão de manuseio do balde também é uma coisa que é restrita. Durante a ordenha, apenas os fiscais podem movimentar esses latões, né? A cada balde pesado também são colhidas 3 amostras que vão passar por testes de resíduos de antibióticos e a qualidade com o índice de sólidos. Tudo para tornar a competição mais justa e quem gaste mais tempo e conhecimento nas estrebarias ganhe mais destaque por aqui. Uma exposição, as rainhas, as princesas e os protagonistas, com certeza, são as bezerras, novilhas e as vacas. Desses produtores que são, na verdade, grandes artistas de fazer vacas excepcionais. Mas, com certeza, elas têm que ser rainhas ou campeãs aqui na exposição e campeã lá também na propriedade. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma atafona cheia de história. Antigamente o sistema era tocado a água, mas hoje é na energia elétrica. Já tem uma conversa com o seu Valentim. E tem as informações sobre a cobrança retroativa do imposto de renda. Já a gente volta com informações. Conheça a colhedora de forragem frontal Bocuda. Solução para o corte de silagem para pequenas e grandes propriedades. Com exclusivo processador Turbo Cracker, que garante maior qualidade e rendimento da silagem. Proporciona excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade.
Nas últimas semanas, muitos produtores rurais têm recebido pelos Correios uma cobrança de imposto de renda retroativa há alguns anos. Isso tem gerado muitas dúvidas. Por isso, a Larissa está agora direto de Passo Fundo com mais informações. Olá, Larissa! Olá, Aline! Hoje a regra diz que todo produtor que recebe acima dos 142 mil por ano deve fazer a declaração do imposto de renda. Mas muita gente não acreditava que essa cobrança viria. Então, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós viemos até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo conversar com a Roselene Colucci. Então, Roselene, quais são os principais passos que o produtor deve seguir? Os principais passos, ele deve cuidar a renda anual bruta dele. Ultrapassou os 142 mil, aí é obrigatório declarar. Mesmo que não gere imposto, né? Ou porque depois, se a Receita Federal chamar, aí vai ter que procurar o contador ou o sindicato e declarar dos últimos 5 anos. Aí o valor da multa é sobre 20% da renda, né? Aí as despesas, né? Aí gera um valor alto e um transtorno bem grande. E como que a gente faz a divisão dos CPFs de cada integrante da família? Primeiramente, tem que ser casado, né? Aí separa a receita e a despesa. Aí tem um percentual que daí diminui o valor, né? Para gerar o imposto. A documentação passo a passo exigida é o documento pessoal de cada um, né? De cada membro da família, e os filhos menores até 21 anos também entram como dependente. Aí vai ter que juntar a documentação de posse, né? O que é a propriedade dele, né? Imóvel, urbano, tudo que tiver no nome dele vai ter que declarar. A primeira declaração ela é um pouco mais complicada, é mais extensa, exige mais detalhes. Mas depois só segue daí, aí tu vai perguntar o que a pessoa adquiriu dentro do ano, né? O que foi vendido. Aí eles têm que trazer a informação para a gente, né? E a comprovação. Quem arrenda a terra também fica na dúvida, né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que cuidar na hora de fazer essa declaração? Quem recebe o arrendamento, recebe, tem que tomar um certo cuidado, porque daí ele está recebendo e já é um aluguel, né? Aí gera esse carnê-leão, que no momento que tu fizer a venda do soja, tu tem que informar o contador para ele fazer o carnezinho leão. Agora tem o Declara Grãos, né, que o pessoal está chamando, né, os últimos 5 anos, porque, às vezes, muitos acumulam a saca de soja, né, guardam lá no silo para ter um bom preço, né, aí no momento vende e já ultrapassa o valor, aí precisa declarar. E do produtor é importante registrar tudo num bloco de nota e botar o CPF na nota, né? Isso, o correto é fazer isso, colocar o CPF sempre. Tem que exigir nota fiscal das despesas, tudo que tu comprar que for na atividade rural, gastos com a propriedade, e solicitar a nota fiscal. E na hora de declarar uma herança, de declarar uma doação de terra, o que o produtor tem que saber? A herança recebida, doação, tu tem que cuidar o valor da aquisição dela na época e o valor que colocar na escritura atual. Aí vai gerar um ganho de capital. Aí, primeiramente, ele vai ter que procurar o contador, a pessoa que presta serviço, e ver, levar a documentação, a escritura do espólio, né? E mais a escritura antiga para ver a aquisição da época, né, e o valor atual agora para ver do valor do imposto a pagar, o ganho de capital. A declaração a ser declarada ela é de janeiro a dezembro. Aí o mês de abril ele é liberado o programa, né, da declaração de imposto de renda, aonde tem um prazo, né, que esse ano foi até junho, final de junho, né? Aí daí tem que trazer a documentação para ser declarada, senão depois vai gerar imposto daí fora do prazo. Então, a principal dica é ficar atento aos prazos e sempre colocar o CPF na nota. Para o Vale Agrícola, Larissa Schaefer. Quando não existia energia elétrica, era nas atafonas que era produzida a farinha de milho, usada principalmente para pães. Lá em Aurora tem uma estrutura dessas que funciona até hoje. A atafona tem um ritmo único e que exige compasso. O fubá vai caindo entre as gigantes pedras. Uma fica parada e a outra gira, transformando o fubá grosso
em uma farinha fininha. Este é o trabalho que o seu Valentim, que hoje está prestes a completar 81 anos, faz com muita dedicação desde 1972, quando veio do Paraná para estas terras, na localidade de Fundos Aurora, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, em busca de uma vida melhor. Eu vim aqui porque já tinha a tafona tocado com roda d'água, eu comprei a tafona e continuei tocando. Aí na época era tudo muito barato, não dava que chega para se manter. Aí tinha que fazer outra coisa. Comecei a fazer curso de marceneiro. Aí depois trabalhei de pedreiro também, trabalhei de vendedor, fiz muitas profissões, né? Sempre tinha que fazer o que era melhor, né? Hoje a tafona é tocada a energia, com uma estrutura reformulada, praticamente nova, desenvolvida pelo seu Valentim. Mas nem sempre foi assim. Nestas fotos tiradas na década de 70, é possível ver a primeira casinha de madeira em que a família Klaumann morou. A estrutura era dividida, metade moradia, metade a tafona, tocada pela roda d'água que ficava ao lado da residência. Seu Valentim, com apenas 29 anos, a esposa Lorena, 5 filhos para criar e um novo desafio pela frente. Neri, o filho mais velho da turma, lembra bem daquela época. Quando nós chegamos aqui em 72, eu era um piá, né? Tinha 6 para 7 anos quando comecei a estudar aqui. E isso aqui foi uma vida muito sofrida na época, né? O pai novo e nós tudo aqui dependendo só da tafona e tudo difícil na época. Hoje a tafona é tocada a energia, mas por muito tempo dependia deste riacho que costeava a propriedade. A represa construída pelo seu Valentim tinha esse desvio que era responsável por canalizar a água até a antiga estrutura a cerca de 100 metros daqui. Nós mudamos a roda d'água, foram muitos anos com ela. Só que ela dava muito problema de manutenção, né, e tudo. E depois a própria necessidade de ter uma produção maior, que na época a demanda era muito grande ainda. Daqui saíam arroz, milho, fubá grosso para fazer polenta e fubá fino. A movimentação de clientes vindos de toda a cidade era grande. O sistema funcionava na base da troca e também na cobrança da mão de obra. Na época, o pessoal trazia, por exemplo, o milho, daí fazia o desconto da moagem e cobrava ainda para levar o produto. Daí fazia a base da troca, né? E o pessoal também trazia o arroz, que na época era plantado, né? O arroz sequeiro, existia pouco arroz irrigado na época. Então todo mundo trazia também o arroz e descascava aqui também, na tafona, né? Tinha um descascador também, né? E o milho e o fubá era a base da troca, né? Todo esse trabalho era tocado pelo seu Valentim e pela dona Lorena, que faleceu recentemente. Era ela que, em muitos casos, acabava trabalhando sozinha na tafona, enquanto o esposo trabalhava fora em outras funções para conseguir uma renda extra. E ela ainda costurava também. Né? Tem que trabalhar, né? Senão os filhos crescendo, né? Tem que sustentar eles, né? Então nós trabalhava muito. Eu lembro que teve uma época da minha adolescência que antes de eu escolher a minha profissão, eu queria ser estilista, né? Então eu desenhava os meus modelos de roupa que eu queria usar e ela fazia minhas roupas, né? Então, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito dedicada para a família, para o marido dela, que é meu pai. Uma vida marcada por muitas dificuldades, desafios, mas também por muitas conquistas e alegrias. Com os filhos criados, adultos, seguindo cada qual o seu caminho, seu Valentim e a esposa decidiram seguir outros rumos, em outros trabalhos e cidades. A tafona ficou desativada por cerca de uma década, até que, aposentado, decidiu voltar para Aurora no início da pandemia, onde a vontade de reativar a estrutura veio à tona. Me aposentei, daí não queria mais viajar. Eu comecei com isso de novo, mais para não ficar sem fazer nada. Sempre é um divertimento, não é mais trabalho.
Hoje é só para passar tempo. Aquele tipo de atividade que mais do que nunca o mantém vivo. É que entre esses últimos anos, a família Klaumann teve mais uma perda, além da dona Lorena. O Hélio, o filho mais novo da casa. Foi difícil. Mas estamos se segurando, né? Então tudo isso ajuda com que a gente vai acabando... Esquecer nunca vai esquecer, né? Mas é até um processo lento e para ajudar no dia a dia também. E a gente sempre pode falar que, graças a Deus, diante de todas as dificuldades, a gente tem um lugar maravilhoso e a gente pode dizer que a gente sempre foi e ainda é uma família muito feliz, muito unida, né? E a gente pretende continuar com que isso passe de geração para geração, como tem os netos, tem bisnetos, então eu acredito que esse legado é muito importante para o meu pai e é uma história linda, né? Que ele construiu. Da antiguidade da tafona do seu Valentim, a gente passa para uma próxima já a seguir. É um Tobata 1964 que foi completamente reformado, peça por peça. E ele está funcionando a pleno vapor. E nós fomos até dar uma voltinha. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Da cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Sabe aqueles itens que a gente acaba conhecendo mais pela marca do que pelo produto em si? O Tobata é um exemplo desses, o primeiro microtrator brasileiro. Lá no município de Ibirama, uma dessas máquinas foi completamente reformada e está com cara de nova. Os detalhes são para fã de antiguidade nenhum botar defeito. Do registro de fábrica, avisos de operação, adesivos, até os emblemáticos pneus finos de um modelo que entrou para a história. O Tobata foi o primeiro microtrator brasileiro e trazia como vantagens ser mais barato que um trator e executar qualquer tarefa com rendimento e baixo custo operacional. A máquina é do Rodrigo, segundo dono. Então, essa Tobata, nós adquirimos uma propriedade aqui em Dalberge, na Neubremen aqui, uma propriedade que tem 200 pés de nozes, né? E essa Tobata era utilizada pelo antigo proprietário para fazer a colheita de galhos, a colheita das nozes, né? A história pode ser contada, inclusive, através dos recibos, que seguem intactos. O Tobata foi comprado através de 2 duplicatas lá no ano de 1967, tempo dos cruzeiros novos. Só que quando o Rodrigo comprou o Tobata, ele não estava assim, mas assim, funcionando, mas com muita coisa para fazer. Foi aí que ele recorreu a um vizinho, seu Abelardo, caminhoneiro de profissão, mas que se apaixonou também pela reforma de máquinas antigas. É um processo demorado porque
tem que fazer peça por peça, uma por uma. Passa todos os parafusos no meio da mão. Pega o micro, desmonta, limpa, lava, jateia tudo, faz o serviço tudo aqui dentro, jateado, tem jateamento aqui dentro. Porque se tivesse todas as peças na prateleira, eu não precisava fazer as peças. Daí ia bem mais rápido. E esse é como um quebra-cabeças, afinal não basta estar montado, tem que funcionar. E o Abelardo conta que fez tudo, desde chapeação, motor, solda, pintura, quase como fazer uma máquina do zero. E a raridade, ela não se resume apenas à máquina. A gente tem aqui um manual de instrução da marca Tobata. De que ano que é esse manual? 1960, do ano de 1966. Ele foi elaborado em 1964. E é daqui que o senhor tirou informação para ajudar nesse processo? Aqui é por exemplo, a base do negócio, né? A gente quer uma peça, vai procurar ela aqui. Né? E o que foi mais difícil de fazer? Olha, tudo foi difícil, mas cheguei lá. A recuperação, por exemplo, recuperar isso aqui é difícil. Estava todo destruído. Essa parte aqui foi recuperada. Isso aqui, essa parte aqui, ela estava completamente destruída de uma vez. E foi botado, recuperei a peça. É coisa difícil. Descarga, por exemplo. Não veio com descarga, essa foi restaurada aqui dentro. Isso aqui foi uma peça que eu fabriquei ela toda aqui dentro da oficina, tudo. Esse pé não vem, normalmente não vem, foi feito por minha mão, tudo, pegado ferro bruto e feito. E a intenção foi manter o mais original possível. A minha intenção era aproximar ele o máximo possível, né? Um guidão que anterior ele era com cabos e coisa, mas como foi difícil encontrar, eu botei tudo com varetas, né? Aí já fica um pouco bem melhor, né, do que era com... Dá para fazer uma pequena adaptação para ficar melhor do que era? Exatamente, o que deu para adaptar, eu adaptei para ficar para melhor, né? Para melhor, né? Porque normalmente a gente faz essas coisas sempre para ficar sempre melhor do que estava, né? Eu trabalhei nessa máquina 13 meses, não vou dizer que eu trabalhei todos os dias. Porque a gente recuperava uma peça, daí faltava outra. Daí tinha que achar ou procurar e achar. Então, isso foi saindo sempre de acordo com a peça. Então, para deixar ela como está aqui andando, levei 13 meses. Agora tem outro fato que chama atenção nessa máquina aqui, é esse pneu. Tá, o pneu original de fábrica, ele vem com esse pneu e essa carreta que está aí. Você pode ver que aqui é tudo diferente dos modernos, mais novo, né? Isso aí foi uma coisa que me custou acreditar, que o pneu era assim mesmo. O pneu era assim mesmo, como está aí. O freio, ó, já pode olhar o freio, o sistema de freio, ó, com cintas por cima tem a panela e a cinta é por cima. E o outro, a panela, por exemplo, a fita de freio, o patinho vem por dentro da panela e essa é por fora, né? O varão lá é com cabo de aço lá. Ó. Depois as máquinas já vieram com um pneu mais similar a esse que está lá na frente, liso, né? O pneu da frente sempre mais garrudo, o pneu de trás mais liso. Um pneu menor e eu acho que depois ele tombava menos, porque esse pneu alto assim eu acho que era um pouco mais perigoso. Ele é um trator que, vamos dizer, se for, os novos que vem agora, eles vêm assim, ó, por exemplo, baixinhos os pneus, né? Como não poderia ser diferente, é claro que eu tenho que fazer o teste dessa Tobata, né? Eu devo dizer para vocês que eu nunca na vida consegui ligar um microtrator. Não sei se vai ser hoje. Não foi. Eu acho que eu tenho que tirar o casaco. Vamos devagar. Eu acho que tem que botar a segunda, né? Aí tem que apertar aqui e trocar a segunda? Não, tem que ser aqui. Vou botar a segunda. Tem que puxar aqui ou aqui?
não é exatamente como andar de bicicleta, a gente esquece bem mais fácil. Um detalhe é que esta máquina solta bem mais fumaça que as mais novas, sinal de uma tecnologia que esteve em evolução. O comando na mão, ao invés de um volante, é outra marca registrada dos microtratores mais antigos. Eu tô quase um especialista, mas eu só não alcanço. Eu prefiro a tecnologia de hoje em dia, definitivamente. Além dos microtratores, seu Abelardo tem na conta do trabalho a reforma de muitos carros antigos, com a mesma proposta. Sai funcionando daqui 100%. A esposa ajuda em algumas partes, senão ele faz tudo sozinho, etapa por etapa. A assistência técnica também é especial, na Kombi, cheia de história. Vem muita gente aí pedindo serviço? Vem. Só que eu não consigo pegar, não tem condições, né? Porque uma pessoa sozinha, como se diz, subiar e chupar cana numa vez só é difícil, né? Então tem que ir fazendo como dá. O que mais se procura para a estação são os modelos antigos, né? Os mais novos, já... A mesma coisa, a gente compra um carro hoje, um carro novo, ninguém quer, eu saio com um carro antigo e na rua todo mundo quer comprar. Então é assim, o modelo mais antigo, eles têm mais valor, parece. Com 60 anos de idade, mas cara de adolescente, o Tobata está sendo usado como um atrativo na propriedade do Rodrigo, que trabalha com turismo e nós Pecan, pronto para trabalhar mais uns 100 anos, quem sabe. O que é mais legal para o senhor? É o trabalho de reforma ou ver o resultado final? Ou é os dois juntos? Qual é o momento de maior felicidade? O momento todo, a realidade é a seguinte, eu fico contente quando estou trabalhando. Quando eu estou fazendo as coisas, que eu consigo realizar o serviço, deixar pronto, aí eu fico olhando, será que eu fiz mesmo? Fiz, está feito. Essa é a verdade. Então, esse homem com a habilidade, com a audácia dele, ele conseguiu fazer coisa que eu não imaginava. Já fazia 20 anos que eu nem tentava dirigir um Tobata, mas ainda deu certo cá entre nós. Na última reportagem desta edição, no próximo bloco, a Bianca vai ensinar a fazer uma rosca de colher. Olha só como esta receita sai do forno. Eu tenho certeza que você vai querer fazer em casa. Daqui a pouco a gente explica como. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Na região sul do país, a rosca de polvilho azedo ou coruja é muito famosa e são várias receitas, só que tem gente que diz que é muito difícil saber fazer. Hoje quem vai ensinar pra gente é a Bianca, que tem uma técnica aí para espalhar a massa com uma colher. Confira!
Eu sou Bianca Lau e Healing Science, Chapadão, Nova Itália. Hoje eu vou ensinar a fazer a rosca de colher. Bom, a gente tem que sempre ligar uns 10 minutinhos antes o forno. O forno tem que estar bem quente. A rosca ela precisa de muito calor, então vocês ligam lá em 300, 320 o forno. Bom, a gente vai começar aqui primeiro com 3 colheres de sopa bem cheia de polvilho. 1, 2, 3. A gente vai botar uma pitada de sal. Um tanto assim, ó. A gente coloca um ovo e meia xícara de azeite. Aqui a gente tem que misturar muito bem, tá? Bem misturadinho. Esse aqui é o primeiro ponto, né, dessa etapa. E a gente vai acrescentar agora 1 xícara de água fervendo. Misturar bem. O polvilho ele tem que dar tipo uma engrossadinha, ó. Agora vai 1 xícara de leite morno. Mistura bem. Agora vai acrescentando o polvilho. Vai misturando. Ó, esse aqui já é o ponto da massa, ó. A massa ela tem que grudar na colher, assim, ó, e não soltar. Esse aqui é o ponto. Agora a gente vai colocar ela dentro da forma. Com a forma já untada, né? Daí a gente já vai colocando a massa na forma. Vai colocando assim e vai moldando a rosca. Ó, daí que nem assim, tem que ser sempre feito assim na borda, né? Bem certinho. Se quiser também dá pra pegar um plástico e fazer um furo e também colocar tipo numa bisnaga assim e moldando assim também dá. Mas eu faço assim de colher porque é mais rápido e mais prático também. Ó, o forno já bem quente, né? Eu liguei ele bem antes para ficar, que a rosca ela precisa de muito calor. A gente coloca aqui dentro. Vai ter que deixar uns 10 minutinhos mais ou menos aqui, porque a rosca ela precisa dar uma rachadura. Daí quando der essa rachadura, a gente tem que abaixar de temperatura. A gente vai abaixar por uns 220. Daí vai ter que ficar mais ou menos uns 40 minutos a rosca aí dentro. Bom, vocês podem ver agora que a rosca começa a dar um douradinho em cima, uma rachadura. Agora é o ponto de se desligar, abaixar a temperatura dela. A gente vai pegar e abaixar para um 220 e esperar que ela agora cresça. Eu vou tirar ela daqui, ela ficou 40 minutos aqui dentro. Eu finalizei agora a rosca, né? Eu aprendi com uma prima do meu marido, né? Ela me passou essa receita, né? E todos gostam muito quando eu levo para a roça, né? Os camaradas adoram. Agora eu vou cortar ela para ver como é que ela ficou. Uma rosca dessas com uma nata, um melado, um cafezinho, não tem igual. Se você fizer, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. E lembrando que as nossas cuias seguem à venda na plataforma Mercado Livre. É só procurar por cuia de chimarrão Vale Agrícola lá no endereço de busca da plataforma
que você vai conseguir encontrar enviado para qualquer lugar do Brasil. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!